Então, boa tarde a todos, Ateliê de Projetos Especiais. Hoje, então, estou aqui com vocês, a Prof. Cris, o Prof. Flávio Kiefer, e hoje nós temos uma aula do professor Flávio, chama Memorial da Ponte, e na sequência, depois nós vamos iniciar o encontro com esse material que o professor Flávio vai apresentar. E na sequência eu preparei aí um material onde a gente revisa cronograma, revisa alguns aspectos da etapa, conceito que vocês têm para a semana que vem, previsto, então, seminário de entrega. Tá? Então, a gente começa com o professor Flávio, depois a gente faz uma pausa para o cafezinho e seguimos aí com algumas outras orientações. Tá. Então, eu vou compartilhar, mas a ideia é fazer a gente ir conversando, vocês vão me interrompendo, fazendo perguntas, assim, para não ficar uma coisa só eu falando aqui atrás da tela. Peraí, deixa eu já botar aqui. Uhum. Não tem nada na frente? Não, para mim está perfeito. Só então tá isso, ótimo. Perfeito. Tá, eu vou falar do Memorial da Ponte, mas antes, o Memorial da Ponte até ele é bem anterior a esse livro. Isso é a capa de um livro que tem lá na biblioteca da PUC, que é um livro que foi feito sobre a ponte em 2008, porque aí eu acho que fica mais caracterizado, assim, por que fazer um memorial dessa ponte, né? Eu mesmo, quando me chamaram, eu não tinha muita ideia, assim, de toda a história que tinha por trás dessa travessia. A gente fala ponte, mas, na verdade, é uma travessia. Porque é um conjunto de pontes, né? Que vai de ilha a ilha, né? São 4 pontes, e a maior é aquela que atravessa o Rio Jacuí, que sobe, 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 e, na verdade, a gente diz, né, volta para o continente só depois daquela ponte, né? Porque o resto são ilhas, né? Então, esse livro, feito em 2008, assim, eram 50 anos da inauguração dessa ponte, foi feito em homenagem a essa data, né? Patrocinado pela Triunfo Concepa, né? Que na época era concessionária da Freeway, e eles tinham interesse em permanecer, então eles estavam querendo, inclusive, fazer essa ponte nova que está lá hoje, mas em troca de prorrogação de concessão, mas não se entenderam com o governo federal, que o governo federal resolveu ele mesmo fazer a nova ponte, né? Que é a que está lá. Então, aí a capa, enfim, tem os vários autores, né, os vários artigos. Eu mesmo escrevi um artigo sobre a arquitetura da ponte, os aspectos mais construtivos. Essa foto nem tu conhecia, né, Cris? Essa aí eu fui atrás hoje, porque para materializar melhor, assim, como é que era a travessia antes da ponte, né, que era através de balsa. E aí isso é uma notícia de jornal, com uma certa uma pompa, orgulho, né, de que estava inaugurando uma nova barca, carregava 24 veículos de cada vez, e a travessia saía daqui, ó. Aqui está o trajeto da... Estão vendo o mouse, né? Sim. Esse aqui era o trajeto das balsas. Aqui, ó, tá vendo? Ó, Vila Assunção, né? Saía daqui, levava 1 hora para atravessar. Então, quem ia para o interior do estado, para a campanha, né? Até porque Guaíba se desenvolveu, era muito por isso também, né? Que tinha hotéis, mas às vezes chegava tarde, não ia ter balsa. Aquela história de quem já atravessou de balsa sabe bem como é que é, né? Filas, né? Então, atravessava por aqui e daqui ia embora para as estradas, né? O Rio Grande do Sul, nessa época, isso nós estamos falando dos anos 50, né? Assim, aqui é 42, 48, né? 53. Até então, a quantidade de estradas pavimentadas no Rio Grande do Sul não passava de 60 quilômetros. Toda a locomoção, claro, tinha as estradas de terra, de barro, se dizia, né? Toda a locomoção era feita por trens e pelo sistema hídrico, né? Que nosso estado é muito privilegiado nesse sentido, né?
até depois que veio essa fase rodoviária, se deixou de usar, né? Que é uma grande bobagem, porque é o transporte mais econômico pela água, né? Então, de Porto Alegre se ia a Taquari, ia ali até a Santa Teresa, que depois sobe para Monte Belo e chega em Bento. Enfim, todas as ligações eram por água, né? E certamente para baixo, então, pela Lagoa dos Patos, para Pelotas, São Lourenço, para Rio Grande. Mas, assim, a partir dos anos... Começou lá com Getúlio ainda, né? Um plano nacional de estradas, né? De cortar o Brasil, né? Tinha aquela ideia de unir o Brasil, né? E uma das estradas cruzava aqui em Porto Alegre, que é a BR-116, né? Que é essa aqui, ó. Aqui ela fica com dois nomes, inclusive, que é a 290, né? Aí aqui vai para Pelotas, né? E aqui segue a 290, vai para a Uruguaiana. Essas duas estradas já estavam previstas nesse plano desde os anos 30, né? E é nos anos 50 que começa com Juscelino Kubitschek, uma fase desenvolvimentista do Brasil, né? Começa, antes ainda com a volta do Getúlio, né? Começa a implementação dessas estradas. A BR-116 hoje, né? Que antigamente chamava BR-2, ela sai de Jaguarão e vai até Fortaleza, né? É uma estrada que corta o Brasil, né? A própria Via Dutra faz parte dela, né? Então, assim, como teria que atravessar, né, o Guaíba, então começou uma discussão de por onde fazer isso, né? Enfim, quando me convidaram para fazer esse memorial, tinha uma historiadora que foi atrás de material no DAER, nos jornais, do Correio do Povo. Então, eu percebi que tinha um grande debate de como fazer isso, né? E aí a gente se dá conta hoje de como foi importante decidir por onde passaria essa estrada, porque uma das alternativas, esses pontos são os estudos de alternativa, né? Uma ideia, digamos assim, a mais primária seria de onde saem as balsas, né? Que aqui estaria a ponte, ó, né? Passaria inclusive ali pela ilha das Pedras Brancas, do Presídio, sei lá, tem muitos nomes essa ilha. E cruzaria para Guaíba, né? Então, vocês imaginem se essa opção tivesse sido feita, né? Isso significaria que a estrada, a 116, vem por aqui, né? Ela seguiria cortando a cidade inteira, né? Com tudo que acarreta uma estrada como aquela, né? Até lá embaixo a Zona Sul. Não existiria aquela Zona Sul que a gente tem hoje, assim, mais residencial, mais bucólica, né? Uma outra opção lógica era pelo centro, não só pelo centro, mas por causa do porto, né? Porque então ligaria a estrada pelo porto através do gasômetro, né? Um conjunto de pontes e até de um túnel subaquático, né? Fazendo a ligação direta por aqui, né? E a outra opção, que acabou sendo a vencedora, que era mais rodoviária, né? Então, na verdade, a estrada vem e não entra muito na cidade, né? Foi muitas discussões e debates, enfim, até que se decidiram pelo ponto C. Agora que eu vi o ponto C sumiu dali. Pois é, eu ia dizer onde é que está o ponto C. Eu acho que essa bolinha que tu fizesse, essa bolinha laranja. Mas é que tinha, né? Não sei, alguma barbeiragem que eu fiz, mas na semestre passado, quando eu apresentei, estava ali. Mas enfim. Mas então, aqui, ó. Então, deixa eu explicar aqui. Aqui é o A. Opa, deixa eu voltar para trás. A aqui embaixo onde era, B no gasômetro e C aonde foi decidido, então, que sairia. Foi feita uma concorrência internacional, né? Que era uma concorrência de projeto com a própria obra. As firmas construtoras apresentavam as suas opções de ponte, né? Esses aqui são os estudos que foram feitos, não a que ganhou a concorrência, né? Eram as alternativas. Aqui, só para vocês terem uma ideia da alternativa pelo gasômetro. Estão vendo ali a chaminé com uma fumacinha, ó. Então, tinha muitas opções de solução de ponte, sempre com o problema de que os navios, né, tinham que passar por baixo,
então tinha que ganhar altura, né? Então tinha opções imagina isso no centro da cidade, olha, né? Tem que começar a subir muito antes, porque tem uma inclinação máxima, que pode ter a estrada e tal. E há uma outra opção, que essa a Cris também não viu, que eu peguei agora, que era um túnel subfluvial, saindo ali do gasômetro, né? Nunca Isso tinha aqui visto é o esse. fundo do rio, ó. Esse é o fundo do rio. E tem a questão da ventilação, né? Então, no meio do rio ia subir uma chaminé. Olha aí o pessoal que está plantando objetos verticais no meio do Guaíba, né? Aqui tem De uma que ano isso referência. aí? Isso aqui é entre 48 e 53. E depois a gente pede para ser ousado, hein? E demora para aparecer uma E o solução pessoal fica dessas. tímido, né? Ino... É. Inovação, 40. E sabe que hoje em dia isso aí já é época dos avós dos nossos alunos, né? Sim, Nem sim. mais dos pais. Bom, eu não tinha nascido, né, ainda, em 55. Isso aqui é um corte, ó, gente. O túnel está aqui, ó, né? E aí isso aqui seria uma chave. Eu não entendo direito que tanta coisa tem aqui, né? Eu acho que teria uma cobertura para não chover dentro da chaminé. Eu não sei, meio estranho. E não sei que tanto parece como sei lá, um pistão, né? Alguma coisa aí meio diferente. Aqui é um corte no sentido do túnel, né? Seriam 3 chaminés, então, estou entendendo, com algum elemento aí que eu não sei exatamente o que é, não sei explicar, fico devendo. Isso aqui é um laboratório francês que montou, reproduziu, né, isso é uma maquete gigantesca, que reproduziu as condições do rio. Vocês estão vendo aqui que tem uma ponte aqui, ó, que isso aqui era para estudar os efeitos da construção da ponte nessa travessia, né? Se ia alterar o regime das águas, se ia alterar alguma coisa nas ilhas também. E também essa maquete foi aproveitada para estudar a urbanização. Isso vocês não imagino que nunca souberam disso, né? Que se achava que seria possível urbanizar, então fariam docas, né? Uma espécie de aterro, e se falava numa Veneza porto-alegrense, tinha um certo fanismo assim de que Porto Alegre ia virar uma Veneza com os canais, né? Transformaria isso em cidade com pequenos prédios, enfim. Chegou a ser feito um concurso pelo IAB, sempre estavam decididos. Você tem que se dar conta, nós estamos falando assim, na década de 50, né? Uma visão rodoviarista, né? De construção, de... Ai, desculpe, gente. Era o Ai, eu meu ia dizer o celular aqui. grilo. Eu já botei no silencioso. O... Então, tinha essa visão de domínio da natureza, né? De controle total de todas as condições, de climatização, enfim, da artificialização do planeta Terra, né? Eu ainda peguei muito desse mundo, até os anos 70, final dos anos 70, era essa concepção de mundo, assim, da gente dominar, né? Fazer Itaipus, grandes hidrelétricas, né? Que alimentariam e alimenta até hoje, né? De eletricidade, grande parte do país, né? Uma centralização muito grande, né? Desses equipamentos. Hoje a visão mudou totalmente, né? Hoje se fala em energia eólica, solar, bota no teto de cada casa, é uma visão completamente diferente que eu acho legal chamar a atenção assim de vocês para vocês se darem conta assim que a gente está vivendo um processo de mudança muito grande, né? Conceitual em termos de visão de mundo. Então, muito das crises que a gente vive assim hoje, né? Que nos assustam, né? É um pouco esse medo da mudança. Muita gente, né, se agarra no passado, não aceita mudanças, né? Não, sei lá, não tem as relações afetivas, não aceito relações homossexuais, e daí por diante, que vocês conhecem muito bem todos esses problemas, né? Mas, assim, há uma história que marcha para frente, né? As coisas vão mudar e a gente tem que se preparar para esse mundo que tá mudando, né?
Então é legal ver, entender como é que era naquele tempo. Isso aqui é a parte metálica da ponte, que é o vão móvel, né? Que é um das Agora, essa imagem para mim está diferencial. aparecendo com dois retângulos pretos. É assim mesmo? Mas é que são duas fotos, né? Para dar Tá. um detalhe aqui da parte de baixo, Agora que né? eu entendi, eu confundi um pouquinho. Sim, está olhando por baixo. A de cima é olhando por baixo a estrutura. Isso, é o mesmo detalhe ali, se tu prestar Sim, atenção, está sim, escrito ali, sim. ó, Agora ficou claro. fábrica de estruturas, aqui assim, ó, fábrica de estruturas metálicas, Volta Redonda, né? Aqui também era um orgulho nacional, né? A usina de Volta Redonda, que foi uma negociação do Getúlio, né? Com os americanos pela participação do Brasil na Segunda Guerra, né? Então fizeram uma siderúrgica que o Brasil até então não tinha, né? Então esse aço veio de lá. Nessa mesma época, vocês nunca ouviram falar nos fenemês, né? Fenemês era uma referência que a gente tinha para caminhão, né? Era um caminhão potente naquela época, que também era um caminhão brasileiro, que era Fenemê também é Fábrica Nacional de Motores, né? Essa aí é de, de aço, né? Então, enfim, é uma estrutura bonita, enfim, toda de aço, né? Aqui ó, os pontos ABC, agora aqui está certinho, né? Lá de onde saíam as barcas, essa Assunção, né? Aqui o gasômetro, estão vendo aqui a chaminé, né? E de onde foi feita a ponte. Vocês estão se dando conta aqui, ó, que a margem do rio, ó, o barquinho aqui, ó, isso aqui é Voluntários da Pátria. Essa aqui acho que é a Conde de Porto Alegre, aqui é a Igreja dos Navegantes, ó. Aham. Não, então não é a Conde de Porto Alegre, não, aqui é dos Navegantes. Ah, sim, aqui é a linha de trem, onde o Transurb passa hoje, ó, né? Ele vem aqui, o DC Navegantes está aqui, isso aqui acho que era Renner, Guaíba, sei lá, as fábricas, né? E a Avenida Farrapos aqui, então, ó. Né? Ah, Não, te confesso não. que isso aí me confundi agora. Não, a Farrapos, Farrapos acho acho que que está aqui não, ali era tá mais para a voluntários. esquerda. Não, porque aqui ela está mais para a esquerda aqui. Aqui não me lembro qual é o nome dessa rua. Então aqui vocês estão vendo que aqui estava sendo aterrado, né? Aqui tinham os clubes de remo de Porto Alegre, ficavam nessa região aqui. Então, para essa transferência, né, para o Porto Novo, os clubes vieram para cada ponte aqui, né, para a direita, né? O próprio Parque Náutico ali é um parque de remo para regatas, enfim, corridas de remo, né? E olha que tudo sendo aterrado, né? E aqui sim, o Porto Antigo já estava aqui, né? O Cais Mauá já era um aterro, uma consolidação de 1900 e um pouquinho, né? Essas fotos são interessantes até para vocês que vão trabalhar a orla, né? Para entender como foi essa orla, né? Aqui uma outra vista, né? Aqui essa aqui é a Avenida Washington Luiz, ó, né? Aqui a Câmara de Vereadores está aqui, o Chocolatão está aqui, o Centro Administrativo está aqui. Vocês vejam que alterações, né, que foram feitas no centro de Porto Alegre. O aterro ainda não tinha chegado aqui, né? A verticalização intensa dos anos 50, né, no centro da cidade, muitos edifícios. Vocês não estão me perguntando nada, todo mundo quietinho. Eu estou prestando atenção. Obrigado. Não, eu acho que eles estão prestando atenção, não é isso? Só não estão falando. Vocês reconheceram aqui o centro da cidade? Olha que bacana isso aqui, gente. Isso aqui é antes do muro, antes do Transurb, né? Olha aqui a quantidade de carros estacionados aqui, acho que o ônibus, né? Aqui não mostra, mas aqui acontecia a Doca das Frutas, que era uma espécie de mercado, né? As pessoas vinham comprar frutas e verduras aí. Aqui o mercado público, vocês estão reconhecendo. Esse mercado aqui foi demolido, chamava Mercado Livre.
que era bem bonito, e ele era só de hortaliças, né? Hoje é bem onde está a estação do Transurb aqui. E aqui tinha uma estação que era uma graça, eu não conheci, mas por fotos, né? Uma estação de trem, a Santo Ildefonso, que algum grupo já comentou que daqui saía o trenzinho, o tal trenzinho que nasceu para depositar as cubetas. Você sabe o que são cubetas? Não, nem eu sei, cubetas. Era antes do sistema de esgoto, é onde Ah, eu sei, depositavam tipo os a tonéis. produção, digamos, a produção diária humana. E aí tinha o trenzinho, levava toda essa recolhia, né? E despejava lá perto do estaleiro Só. Então, esse trem nasceu É, para Marques isso, né? falou Mas isso numa das nossas aulas, mas eu não me lembro dele ter falou. usado essa palavra cubetas. Mas acho que ele falou mais como já o trem, né? Que ia para... Depois foi esticado até a Pedra Redonda e virou um trenzinho turístico e tal, que saía daqui dessa estaçãozinha. Isso também foi demolido, assim como tinha previsão... Puxa, essa foto, onde é que está? Eu vou acrescentar essa foto para você ver que vem. Então, vou botar um recadinho para mim, porque eu achei ela esses dias. Foto do mercado que iria abaixo, né? Isso que eu queria falar para vocês. Então, isso aqui com a ideia das perimetrais de 59, né? Foi um pouquinho depois dessa foto. Você sabe, né? Se vocês estudaram, primeira perimetral, segunda perimetral. A primeira perimetral passava aqui pela Mauá, né? Aqui estão esses carros estacionados. A mão que vai, como é hoje, né? E a mão que vem é pela Júlio de Castilhos e Siqueira Campos, que é por aqui, né? Então, havia o projeto de demolir o mercado, ali é 7 de setembro, né? A Siqueira Campos está aqui, ó. Né? Bem aqui entre a Prefeitura Velha e a Prefeitura Nova. Então, se demoliria o mercado para juntar a Siqueira Campos com a Júlio de Castilhos. E aqui onde tem um muro, né, já tem fundações, tá tudo pronto, foi estaqueado para fazer a gente chamava de minhocão, um elevado com 2 pistas para cada lado, né, que seria a continuidade. Não sei se a gente não repara, talvez nunca tenham reparado, vocês vêm pela Castelo Branco para pegar o túnel, tem uma curva acentuada, né? E aí tem um trechinho ali meio inexplicável que seguiria reto, né? Que sempre tem alguém morando ali ou tem alguma coisinha assim, é um triângulozinho que dali já engataria, né? Então quem viesse da praia, por exemplo, pegaria esse minhocão, né? Ele fazia a volta lá no gasômetro e seguiria pela beira-rio ali, né? Beira-lago, sei lá. Então, esses eram os planos, né, de 59, que felizmente muita coisa não saiu. O mercado aqui bom, aí seriam substituídos, né, por um hotel, um grande edifício. E essa demolição ia longe, gente. Ia aqui o abrigo dos bondes, né? Porto Alegre tinha um sistema de bondes muito bem feito, atendia todos os bairros e todas as linhas passavam por aqui. O bonde entrava por aqui e saía por ali. Então, se tu queria ir do Moinhos de Vento para o Partenon, tu pegava o bonde Independência, saltava aqui, ficava esperando que dali a pouco vinha o Partenon e aí seguia a viagem. Era um sistema bem... Claro, ele era a cidade era menor, né? O Petrópolis, por exemplo, vinha aqui só até a igreja São Sebastião, né? Depois para lá nunca foi estendido e nos anos 70 resolveu eliminar, né? E colocar ônibus. O que mais que eu posso dizer dessa foto aqui, ó? Mas vocês veem, olha que interessante isso aqui, ó. Eu acho lindo, eu acho que Porto Alegre perdeu paisagisticamente, né? Porque vocês veem que tem água aqui e água aqui, né? Aqui é Borges de Medeiros, ó. Quem tivesse ali no viaduto da Existia ainda o Borges, viaduto, olhando para o né? sul, não, aqui já tinha. O viaduto, eu Já? até não sei se... Sim, porque ele é de 35, eu acho, né? Ah, bom.
E de cima do viaduto, olhando para o sul, via água, olhando aqui para o norte também via água, né? E assim na Duque de Caxias, em todas aquelas ruas tinha água para os dois lados. Porto Alegre ia formando uma ponta, né? Era bem interessante. Aqui já é um aspecto estão vendo? Está cheio de carros aqui, não sei se foi a inauguração do primeiro trecho, ó, que nem existe ainda, ó, e todas aquelas alças, né? Até porque nem estava pronta ainda a freeway, não tinha nada disso. Aqui algumas fotos para vocês verem como tem algumas coisas bem interessantes nessa escada, né? Que é um misto de pilar e viga, né? E chega lá em cima. Aí vamos agora um pouquinho para trás, né? Que foi a ideia de fazer um memorial, que era dentro daquele espírito de fazer a ponte nova, né? De prorrogar a concessão. A Concepa, então, que depois a Triunfo comprou a Concepa, né? Sugeria, né, uma série de benefícios junto com a ponte, na questão social, ali nas ilhas, para resolver o problema das moradias, e, entre outras coisas, um memorial da ponte. Aí eu conheci um pessoal da produção, fazia produção cultural, e não sei exatamente como é que eles chegaram lá, que é a Telos, né? Essa que promove as fronteiras do pensamento. E aí me chamaram para a ideia de fazer um memorial, que seria aqui, ó. Isso aqui, daqui a pouco a gente vai vendo mais de perto, né? Isso aqui é o Parque Náutico do Estado, onde vocês vão ver daqui a pouco, tem uma arquibancada para o rio, assim, para fazer as regatas, né? E esse Parque Náutico, não sei dizer em que década, se 80, que virou inventaram de fazer aqui a doca turística, porque ele era pouco usado, até porque o acesso não é muito franco, né? Tem que passar por baixo dessas pontes, assim. E aí resolveram fazer a doca turística aqui. E aí resolveram que iam trazer todos os barcos turísticos, tinha que sair daqui. Claro, não durou muito, né? Não sei se durou um ano, 2 ou 3, mas... E aqui tinha um restaurante, né? Com teto de palha Santa Fé, né? Tinha aqui um talude que formava uma espécie de anfiteatro para ter alguns shows. Eu não sei se chegaram a acontecer, mas, enfim, era o Parque Náutico, que também chamava Doca Turística num determinado tempo, né? Estou chamando atenção porque isso acabou também entrando no projeto, né? E aqui vocês veem que aqui já tem uma divisa, se percebe bem, né, o que está gramado, e aqui já começa aqueles depósitos de areia, aquela vida de porto, né? E para o lado de lá, você está vendo aqui, ó, tem um clube, acho que aqui é o Barroso, não sei se é o Barroso de São José, mas, enfim, os clubes de remo vieram para cá, e alguns, né? Não, Barroso de São José ficou na Ilha do Pavão, e o Grêmio Náutico União também ganhou a Ilha do Pavão, que era um clube de remo, isso já desde o início do século passado. Olha que interessante, eu acho que tem uma arquitetura modernista, né? Eu acho que é uma arquitetura de um engenheiro que era um engenheiro culto, assim, que sabia da arquitetura moderna, tem uma inspiração, né? Tem pilotis, tem rampa, tem vários elementos assim que reportam. Eu diria que não é uma arquitetura muito erudita, né? Mas tem uma qualidade, né? Tem laguinho aqui dentro, tem toda aquela espelho d'água, né? Aquele repertório da arquitetura modernista, né? E aí me chamaram porque a ideia era assim, era usar aqui o térreo, ó. Fazer alguma coisa com vidro, né? Ali onde está assinalado, né? Aí eu fiquei um pouco contrariado, né? Mas assim parece que isso aqui seria bom para falar nas aulas de rearquitetura também, né? Nunca apresentei, né? Assim de que não ia combinar bem, né? Assim para fazer um memorial de verdade, bem feito, né? Eu precisaria de paredes, ele ia estragar essa ideia desse pilotis, né?
estou contando para vocês as questões que a gente se defronta, né? E aí não sabe muito bem o que fazer, o que resolver. Mas nessas idas até lá, me chamou a atenção esse outro lado aqui, ó, né? Porque isso aqui forma uma doca, né? E, bom, estavam querendo ocupar aqui, né? E eu fiquei, bom, mas é aquilo lá, quem sabe, né? E aí eu fiz uma sugestão de fazer ali o Memorial da Ponte. Claro, aí seria uma construção, uma mudança de paradigma, vamos dizer, né? Seria uma construção de outro porte que ocuparia aí um terreno, né? E isso ajudaria a ressuscitar a ideia do próprio Parque Náutico, né? Reativar o restaurante ali que tinha queimado e já não era mais usado, né? Teria possibilidades de visualização mais direta da ponte, né? Do que ali debaixo dentro do pilotis, né? Que seria uma coisa mais restrita. E aí eu montei uma proposta, aqui já aí do outro lado, né? Vocês estão Ponto entendendo? de vista. Olhando, outro ponto de vista já Ei, Flávio, mas da essa minha história, sugestão. assim, contar como é que aconteceu esse processo, eu acho super legal, porque se não fosse, se não tivesse tido essa vivência, né, os alunos ficam restritos, assim, bom, existe uma demanda, foi dada um local, e aí tem que dar uma resposta. Eu acho interessante tu mostrares que tu foste lá, daí visitaste, daí é o olhar que te permitiu pensar em outras possibilidades, e aí ter, vamos dizer, a coragem, a ousadia de falar, de propor. Poderiam dizer que não topavam a tua ideia, mas tu foste lá, propuseste, aí tira fotografias. Então, acho que isso aí não tem experiência acadêmica que consiga transmitir, e sim esse teu relato. Sim. Então, eu achei muito legal também a primeira vez que tu contaste essa mudança, né? Mudança de planos que a tua visita ao local acabou oportunizando. Então, aquela velha história, né? Tem que visitar o local. Por mais, né? Ou que seja fazer os sobrevoos necessários hoje em dia, que a gente consegue também fazer, mas enfim, eu acho que a experiência toda, assim, vale. Claro, agora, daqui a pouco, tu vai mostrar o projeto em si, mas o que está valendo é essa trajetória toda, tudo que aconteceu até chegar no projeto. Sim. Não, eu acho bem importante, assim, porque eu vejo o arquiteto como um intérprete dos desejos do cliente, né? Mas você sabe que os desejos, eles não são explícitos, né? Os clientes, como não entendem arquitetura, eles pensam no que conhece, no que é possível, né? E a gente tem até a obrigação de interpretar os verdadeiros desejos, né? Na psicanálise se faz uma diferenciação entre vontade e desejo, né? Vontade é diferente, tem a vontade de fazer tal coisa, mas os desejos eles são muito mais inacessíveis, né? Então a Ô, gente tem um Flávio, pouco esse papel de... Oi. tu sabe que em interiores, o que a Leila e eu, a gente tem trazido para os alunos é assim, ó, o antigo, né, o velho, bom e velho programa de necessidades, como a vida inteira se ensinou, a gente botou agora o nome de desejos e necessidades. Que essa conversa Ah, com olha o aí. cliente, quando ele está te passando uma demanda, já está ultrapassada essa questão das necessidades. Os Sim. desejos cada vez estão mais fortes. As pessoas, em geral, quando procuram arquiteto, elas têm sonhos, encantamentos, desejos. Isso aí, para mim, está muito claro. Exatamente, é verdade. Mas esses desejos elas não conseguem materializar na cabeça, nem É expressar verdade. direito, né? E aí nós temos um papel através né, até uma relação começa por aí, um programa de necessidades, mas aí tu vai perguntando, mas precisa disso mesmo? Por que tu quer isso, né? E aí tu vai descobrindo os verdadeiros desejos, né? Então, isso assim, se faz com diálogo, não só com o cliente, né? Mas eu até brinco, é um diálogo com o próprio contexto, com o próprio local, com as condições econômicas, com as tecnologias, uma conversa que a gente tem que fazer, que não é uma conversa, né? Mas é uma interpretação, uma aproximação,
uma descoberta, né? Uma problematização, né? Em torno desses desejos do cliente, né? Então, aí o que eu fiz? Eu voltei para o escritório, né? Isso tudo não é em 3 dias, né? Mas, enfim, aí para trabalhar uma ideia do que fazer ali, né? E aí escrevi uma memória do projeto, que isso é uma coisa importante para vocês também saberem, né? Que o mundo funciona através da palavra escrita, né? Está mudando um pouco para a imagem, né? Mas a palavra escrita ainda é muito importante, se transforma em documentos, porque não adianta eu sentar e falar e mostrar uma projeção para, sei lá, para um diretor ou alguém que está responsável, enfim, mas porque a ideia da gente tem que circular depois, em reuniões, sei lá, em outros departamentos e tal. Então, é muito importante que a gente tenha uma memória de projeto, que o documento possa circular sozinho, o projeto, o estudo, né? O documento nesse sentido, né? Então, junto com desenhos, ter imagens, né? Mas ter um texto que fundamente, né? Que seja compreensível, né? Que faça a proposta andar também por conta própria, independente da gente ter que estar explicando o tempo todo, porque certamente vai uma hora chegar, vai andar sozinho e alguém pode barrar, não entender, então é bastante importante escrever. Então, até por isso eu vou ler para vocês a memória de projeto, até porque deu certo, né? Toparam, então acho que vale a pena a gente ler. E na leitura também, né, a gente tem feito isso, né, Cris? Assim, eles vão formando uma ideia É né, para quem está usar a lendo, porque vocês vão imaginação. o que será que vai sair disso aí, né? Então, vamos ver o Talvez que a gente vocês... pudesse, Flávio, sugerir que cada um faça um rápido croquis à medida que tu vai falando. E aí depois a gente vai ver o teu croquis, resultado disso aí. Se eles fizessem isso, era o máximo, né? Alguns mostrarem como é que Porque, entenderam. olha só, tu já mostraste o lugar. Então, eles já viram que tem aquele lugar primeiro pré-existente, aquela parte que o rio, que o Guaíba tem uma entradinha e o outro ponto que tu está sugerindo. Então, um ponto de partida aí do lugar já se tem. Agora é um exercício de imaginação e quem topar é um exercício bem legal. Tentar fazer algum croquis livre, sem compromisso nenhum, mas a partir do que está sendo dito. Será que vale a pena tu Na voltar uma verdade, lâmina na verdade uma foto aérea de novo? Agora que a gente está propondo esse exercício, volta uma lâmina para nós. Mais um pouco, isso, alguma mais um mais pouco, aérea, mais. Aí. aqui, ó. Tá? Nós estamos falando desse terreno aqui, ó, né? Ocupar isso aqui. Claro, vai ser uma interpretação do que eu vou dizer ali, né? Vocês não vão Exato, é uma interpretação projetar livre. individualmente. É como se você estivesse lendo uma partitura, em vez de ser uma planta, é escrita, né? Isso é legal, isso, né? Uma vez eu fiz um projeto em umas escolinhas infantis que eu tinha que fazer era para a Secretaria de Porto Alegre. E eu também, em vez de eu mostrar desenhos, eu falava, eu contava, dizia, a escola pode ser assim, pode ter um sótão, é legal para as crianças. Aí eles iam me dizendo, e eu não mostrava nada, só ia absorvendo, né? O que seria legal e o que não seria legal. Aqui, naquele princípio de extrair os desejos, né? Porque se a pessoa visse alguma coisa, já ia ficar focado, gosto, não gosto do desenho, né? Fica Então, eu fui... preso, Fica preso, limita. né? Às vezes, como acontece com os alunos, né? Lança, né? A gente diz engessado, né? Lança uma ideia, pronto, aí se apaixona e às vezes já não Não vê mais afina nada. tanto com os Quando se conceitos, não vê mais nada. apaixona, fica cego, já não vê mais nada. Perigo. Então, a memória do projeto. Um lugar para admirar e reverenciar a Ponte do Guaíba, cartão postal da cidade. Com essa concepção, a Concepa, através do consultor cultural Fernando Schiller, encomendou um projeto para o Memorial da Ponte, que ocuparia parte dos pilotis do Parque Náutico
uma construção modernista de interesse para a arquitetura de Porto Alegre. A ideia, que contou desde o início com o apoio do DESP e da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, DESP é o Departamento de Esportes do Estado, nasceu com o projeto, nem falei, ó, tá vendo? Nasceu com o projeto de iluminação decorativa permanente da ponte, que a transformará também em uma referência noturna de Porto Alegre. Tinha essa ideia de iluminar a ponte. Entretanto, o local escolhido obrigaria necessariamente a uma solução acanhada para a pretensão do programa. Qualquer nova parede interferiria na arquitetura do prédio existente. A necessidade de manter a transparência dos pilotis criaria, por outro lado, dificuldades muito grandes para a organização de exposição do material documental e fotográfico previsto para o memorial. Depois de uma visita ao Parque Náutico, que tem uma rara beleza por estar inserido no meio do porto, com vista privilegiada para a ponte e as ilhas, associando uma paisagem urbana de trabalho com a natureza, e entrevistar seus administradores, ficou claro que seria benéfico seguir por outro caminho. Também chamou a atenção a grande disponibilidade de áreas subaproveitadas, o que permitiu que se investisse numa proposta mais arrojada, que desse novo vigor ao prédio existente, sem dúvida importante, mas desvalorizado pelo ambiente carente de outras construções do mesmo porte e interesse. O próprio Parque Náutico, dedicado ao remo e esportes náuticos, está necessitando de investimentos que complementem seu projeto original e de novos interesses que viabilizem, finalmente, sua vocação e potencial turístico. A implantação de um memorial da ponte no Parque Náutico, como imaginado aqui, será um fator de atração importante e poderá viabilizar novos investimentos, como, por exemplo, a reabertura do restaurante, a conexão de barco com o centro da cidade e a associação com o DC Navegantes, unindo lazer cultural, esportes e comércio. A ideia básica do projeto contempla as seguintes intenções: completar e acentuar o programa original do Parque Náutico, dando nova dimensão ao anfiteatro ao ar livre, construindo o trapiche e atracadouro. Agregar um deck de observação com vista para o Guaíba, a ponte e o próprio memorial, despertando o interesse de uma visita. Criar um fato arquitetônico novo e relevante no local, a ser somado à ponte e ao prédio modernista do Parque Náutico. Agregar a função memorial da ponte com uma perspectiva artístico-cultural e dinâmica. O desenvolvimento da ideia de um prédio autônomo para o memorial da ponte trouxe uma nova dimensão para o projeto. Além de local para exposição do acervo de fotos, documentos, peças e maquetes da história da ponte, também exposições temáticas itinerantes e videoinstalação. Um pequeno auditório com tela translúcida para retroprojeções, depósito para o acervo e serviços completa o programa do memorial. Externamente, uma arquibancada passa a substituir o talude circular mal aproveitado como anfiteatro e serve de acesso ao deck de observação. Esse local, com bancos de madeira formados a partir do próprio piso, serve como observatório da paisagem e permite uma visão singular para dentro do próprio memorial. Eventualmente, pode servir como reforço de lotação para o público das regatas. Aí já está dado todo o programa de necessidade, né? Um pouquinho de como é que funciona a circulação. Né? Arquitetonicamente, o projeto foi formulado para valorizar o prédio existente, criando um contraponto do outro lado da doca principal do Parque Náutico. O novo edifício utiliza-se das dimensões do prédio existente, de maneira que os dois prédios passem a formar um conjunto com mais força na paisagem, com a ajuda da doca destinada à marina, que passa a assumir uma posição central de fato. Então, tem um equilíbrio, né? Tem como se fosse um contrapeso, né? Do outro lado daquela doca e formaria toda uma frente para o Guaíba, desse conjunto dos dois edifícios com a marina no meio. Né? O uso de uma linguagem moderna
mas com características contemporâneas, valoriza a obra existente. O partido adotado utiliza-se dos mesmos elementos do prédio existente: colunas, arquibancada, laje em balanço e sua dimensão básica. A diferença está na estratégia de projeto, que utiliza-se desses elementos de uma forma totalmente livre e afinada com o programa de necessidades estabelecido. Assim, a arquibancada está no chão. Olha aí, ó, agora presta atenção. E voltada para o lado interno, formando o anfiteatro. As colunas sustentam uma cobertura em balanço que faz sombra ao deck de observação, em vez de suportarem o edifício. O memorial é propositalmente introspectivo para valorizar seu acervo e seu espaço interno. O clima de isolamento, por outro lado, permite a reflexão sobre a qualidade da paisagem circundante. Essa possibilidade de observação diferenciada da paisagem é dada também através de periscópios com lentes de aumento, estrategicamente distribuídos na fachada cega voltada para o Guaíba. As três funções do edifício, memorial, arquibancada e deck contemplativo, são autônomas, mas além de materialmente interconectadas, elas criam comunicações espaciais sutis e importantes. A ideia é que o edifício desperte múltiplos e permanentes interesses, independentemente de horário, programação ou utilização funcional. Do ponto de vista técnico, o edifício é muito simples e de fácil manutenção. O concreto à vista, a madeira e o vidro têm vida longa e envelhecem com muita dignidade. A localização à beira do Guaíba e as precauções construtivas em relação ao conforto ambiental, que seria piso elevado e ventilado, paredes duplas ventiladas, sombreamento e ventilação cruzada, permitem prever uma atmosfera interna agradável na quase totalidade dos dias do ano, sem a utilização de condicionamento do ar. Porto Alegre, 12 de dezembro de 2001. 20 anos atrás. É verdade, está fazendo 20 anos. Que coisa, passa o tempo, né? E eu tinha ideia, porque já estava em construção, né? Em construção não estava, mas tinha um projeto da Fundação Iberê, né? Com aquele concreto branco. Aí eu pensava em usar também essa ideia de um concreto branco, aí já meio viajando, né? Porque aí seria de uma ponta do Guaíba até a outra, né? Uma conexão com duas obras de concreto branco, né? Mas aí era viajando porque era uma coisa muito cara, né? Nem a fundação não tinha feito ainda, né? É. E aí, alguém pensou alguma coisa? Vamos parar de ver compartilhar um minuto e ver se eles compartilham com a gente a tela? Vamos ver. Tem para eu ver quem está aí. Parei de compartilhar, não? Parou. Não. Estamos agora enxergando os nomes. Tá. É que é que vocês ficaram pequenininhos aqui. Tá, achei. Nada. E aí, gente? Eu duvido que alguém tenha feito desenho. Você estava querendo muito, né, Cris? Nem eu conseguiria Eu me fazer um empolgo, desenho. né? Sabe que a gente se empolga. A empolgação é livre. Não, mas não querem comentar alguma coisa? Só falar, não precisa mostrar o desenho. Querem ver o projeto? Isso, só mostra se pedirem. Sim, queremos. Sim. Agora sim, que firmeza. Agora sim, né? Vocês são a graça. Peraí que eu saí da tela cheia.
Então, vamos lá. Então, aqui o croquis, vocês estão vendo, está meio fraco aqui, né? A arquibancada voltada para dentro, né? O Guaíba está lá para cima, né? A entrada do memorial, que é lateral, está aqui ela, ó. Né? O memorial ele é totalmente fechado, né? Que tinha umas... Esse aqui foi o primeiro estudo, depois modificou, né? Aqui tinha umas aberturas que depois passou para a ideia de ser totalmente fechado e ter só os periscópios aqui, né? Para poder olhar para fora em pontos estratégicos. E a luz entraria por... Vocês estão vendo a projeção aqui? A luz entraria por cima, né? Que está aqui, entraria por aqui. Opa, peraí que eu cliquei sem querer. Entraria por cima, que é onde é o deck de observação. Então, né? A pessoa aqui olhando o Guaíba, que poderia subir pela arquibancada, que é o que estava escrito lá, né? A arquibancada dá acesso ao deck e permite, através dessas janelas aqui, que ilumina lá embaixo, que se espie lá para baixo e vê, né? Para perceber que tem, enfim, teria uma exposição, objetos, né? Referente à ponte, para suscitar o desejo de entrar por aqui e vivenciar esse espaço fechado. O pequeno auditório seria isso aqui, ó, seria degraus aqui que afundaria, né? A partir do nível do piso, e a tela translúcida estaria aqui, nessa parede que divide para era uma pequena salinha de administração, escritório, aqui os banheiros, né? Embaixo da arquibancada, um depósito, que depois vira também uma sala de disposição de vídeo para uma instalação que se pensou em fazer ali, né? As bandeirinhas, os mastros, assim, porque afinal seria um prédio dentro do terreno público, né? Aí a entrada, a laje em balanço, né? As colunas que tinham, né? Que eu falei dos mesmos elementos da arquibancada, as colunas, né? A cobertura em balanço. Aí aqui já um pouquinho mais desenvolvido, né, com dimensionamento já matemático, assim, pensando no como é que seria resolvido tudo isso, né? Inclusive com questões arquitetônicas, né, iluminação embutida. Tem um outro que aparece aqui, também teria uma iluminação no chão para iluminar essa laje por baixo, assim, para de noite ela parecer mais leve, voando, né? Aqui. Enfim, um croquis que é um início já é um partido, né, com todos os elementos. E aqui já uma fase foi tudo, né, foi aprovada aquela ideia e tal, e aí um anteprojeto que isso seria aí para busca de patrocínio, de lei de incentivo à cultura e tal, que aí já tem que ter um anteprojeto, né? Naquela época, pelo menos, anteprojeto. Vocês estão vendo a cobertura, né? Esse retângulo aqui. Por isso, assim, não é exatamente a mesma, né? Eu não peguei a mesma medida, mas há uma referência, né, de um bloco aqui, e tem uma alusão àquele, que é aquela ideia né, de ter um volume aqui, um volume do outro lado, e a marina no meio, né? Aqui o talude, que existia lá, né, passaria a existir. Claro, aí seria incrementado, um palquinho, enfim, que não tem, né? Esse aqui é o restaurante que queimou, seria reativado e tal. Aqui a planta interna. Sim, aqui está virado. Tá. Entra por aqui, né? Aquele tunelzinho que aparece no croquis é isso aqui. Aqui é a descida, né? Para formar o auditório, ali a tela translúcida, que eu já tinha falado para vocês, né? Aqui é micro de administração, aqui sanitários, né? Teria sanitários externos para quem está desfrutando do parque, né? Sem entrar né? Sei lá, no horário que estaria fechado, no memorial, teria banheiros externos aqui, e para dentro do memorial, esses 2 banheiros aqui, depósitos, como eu falei para vocês, e aqui nasceu ainda uma sala de vídeo instalação.
E aqui nascendo a arquibancada, né, que vai passar por cima, vai chegar no deck, e outro acesso ao deck por aqui, ó, uma escada aí direto do Guaíba. Aí agora, então, a escada inteira, né? Uma floreira ali em cima da administração, a arquibancada, e esse é o deck de observação, né? Com os bancos formados pelo próprio piso, seria um complemento até para observar as regatas, e um lugar para ver o pôr do sol, ficar olhando a ponte, ou de noite a ponte iluminada, enfim, aquela ideia de valorização da ponte, né? Isso aqui tudo envidraçado, que é onde lá embaixo vocês viram, né? Está o memorial. A planta de cobertura, que vocês já tinham visto. Aí as vistas, né? Acho que fica bem claro. Um desenho meio pouco tosco, né? Meio simplificado. Aqui um corte, o corte no sentido aquele né, do que eu chamei de auditório, já com os bancos do próprio concreto. Uma coisa bem informal, né? Mas, sei lá, se vai uma turminha, um grupo, né, escolar, assim, então, para fazer uma apresentação. Aqui o corte no outro sentido. Havia uma ideia de usar pré-moldados. Aqui um croquis, né, do outro ângulo, mostrando a entrada do memorial. Uma vista aérea. E aqui os renders de 2001, né? Isso aqui é de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Aqui outra vista com a ponte, né? Bem inserida a ponte lá, né? Isso aqui, essas frestas aqui, era para ventilar. Lembra que em algum lugar eu falei de parede dupla ventilada, né? Então, o ar quente sai por aqui e puxa o ar fresco junto ao chão, né? Então, a parede interna fica isolada, né? E aqui a ficha técnica que trabalhou aí, né? Tem o professor Júlio César, de vocês, né? Ah, é. Quem mais que vocês conhecem? Não, acho que só. Tá, vou descompartilhar, então, gente. E aí, comentários? O Alisson parece que abriu o microfone. Olha que eu estou atenta a tudo. Se sem querer abrir o microfone, eu já fico cheia de esperança que vai falar. Ei, Eu entrei Alisson, agora. Não, eu entrei agora. Por isso que ficou com o microfone aberto. Então tá, gente, era isso. Alguma dúvida? Alguma... Bom, mas viajamos pela orla um pouquinho, assim, né? Acho que deu para ver a orla antiga, a orla atual. Com certeza. Oi, boa tarde. Oi, Michael. Boa tarde. Cheguei atrasado. O que tu viu da apresentação? Cheguei agora. Ah, bom. Peço desculpas. Tem problema, tá desculpado, acontece. Bom, vamos fazer então, ó, são 5:20. Nós, claro, estamos abertos aí à conversa, esse material que foi apresentado, antes de fazer o intervalo, para a gente encerrar
essa primeira parte da aula, né? Sim, alguém se manifeste, o que chamou atenção, algum comentário com relação a isso que foi exposto. Vocês sabiam dessa história da ponte? Uma vez pensaram que essa ponte mereceria um memorial? Quando me falaram, eu mesmo pensei, mas memorial para ponte? Coisa estranha. Aquela ponte, né? Não achava tudo tão especial, né? Foi feita em mil dias. No semestre passado, depois dessa tua aula, eu saí no final de semana e fui passar pela Ponte Nova, né? Não sei se tu te lembra, que eu até brinquei, falei que eu ia e fui mesmo, porque até então, claro, 6 meses atrás, a gente saía ainda um pouco menos ainda de casa. E eu sei que um final de semana a gente foi, eu e o Zé passamos, é interessante, é um passeio que a gente tem que ir, tem que conhecer essa Ponte Nova que deu tanta polêmica também, né? Que disseram que tem um trecho que é muito baixo, que os barcos não passam, uma história assim que a gente também foi lá. É interessante enxergar a ponte antiga a partir da Ponte Nova, é bonito de ver. Sim. Eu não E, passei cara, ainda. agora recentemente fui a Pelotas, aí obrigatoriamente a gente passa, até optamos ir pela ponte antiga, mas é um passeio que vale a pena, enxergar a ponte velha. Para pegar a ponte nova, tem que vir lá pelo aeroporto, né? Você tem que ir faz um percurso um pouquinho maior. Passar pelo aeroporto e fazer a volta ali né, no acesso a Canoas. Assim. Isso não aí. tem a alça do centro de Porto Alegre, não dá para ir. Mas então, dessa vez a gente foi só para conhecer. Agora, recentemente, cruzamos ali o Guaíba, aí fomos pela ponte velha. Eu achei bem legal, prof. Eu tenho uma casa ali na ilha, do Pavão, então eu acompanhei de perto, né, ali a construção da ponte. Então, sou bem receosa com aquela ponte, porque, claro, além da visual, que para mim deu uma estragadinha, o barulho também ali nas casas da ilha aumentou absurdamente, né? Porque os carros que ali aumentou? passam o barulho na Ponte Nova. Sim. Porque dá para ver muito de perto, tá, tipo, muito perto. Então, tem um pouco de receio, mas passar ali por ela é bem legal. Mas era inevitável, né? Imagina a Ponte Velha com esse sistema de levantar, estragava. Me lembro de situações, a gente estragava a ponte, ficava o pessoal parado, situações até de mulheres grávidas, não lembra dessas histórias? Que estavam vindo para ter neném em Porto Alegre, e aí estragava a ponte, quer dizer, realmente, a gente não podia ficar refém. Teve e aí faltava peça. Ano passado que estragou a ponte, né? Ficou uns 6 dias sem abrir. Então, daí dá todo problema e tal. Mas achei bem legal a aula, deu para ter outra visão. Que bom! E as filas, né, que formavam, né? Cada vez que levanta a ponte, sempre tinha fila que invadia ali o freeway e dava engarrafamento. Voltando também, falando, né, direto do túnel do tempo, me lembro da minha época também de fazer vestibular, que o pessoal ficava preocupado, quem tinha vestibular, ou quem ia viajar, pegar avião, tinha que ir para o aeroporto, quem era de Eldorado, tinha que pegar avião. Imagina, vai atravessar bem na hora a ponte, eleva, tinha que ficar cuidando os horários, né, da ponte. Eu acho que aquela margem do Guaíba ali em Eldorado, começou a aparecer um monte de condomínio ali, eu acho que é muito em função da ponte também, porque dá segurança, né, para quem trabalha em Porto Alegre, pode morar ali, tem certeza que atravessa, né, sempre. Muito bem. Flávio, Então, vamos fazer vamos fazer o intervalo.
São 15 para 6. 10 minutinhos de intervalo? 5 para 6, estamos aqui de volta, pode ser? Tá bom. Até daqui a pouco. Ok. Certo? Compartilhando? Sim. Então tá bom. Olha, fazia tempo que eu não tomava um chazinho, mas me deu um frio agora. Então aqui, pessoal, nossa aula de número 11, 8 de setembro. Relembrando, então, nosso cronograma, essa semana é a semana das aulas de número 11 e 12. Então, hoje tivemos o Memorial da Ponte e mais um material que a gente vai fornecer para vocês sobre Master Plan, que pode auxiliar aí na próxima etapa, na entrega da semana que vem. Sexta-feira, uma aula sobre topografia operativa, que eu acho que vocês vão gostar, vários projetos super atuais, no mundo todo interessantes, e aí o Zé traz, então, esse assunto para nós. Tá? Lembrando, então, que na próxima semana, então, é a entrega da etapa conceito. Então, vimos aí a Ponte do Guaíba, né, o Memorial da Ponte. Não sei se o Flávio mudou essa lâmina, agora que eu vi, eu tinha essa lâmina aqui. Não, é que essa aí é do livro. Essa é a né? capa do chama livro. Ponte do Guaíba. É verdade, Isso. é a capa do livro. Memorial da Ponte vem depois. Isso. E próxima aula, então, né? Topografias operativas. Vários projetos, tá? Acho que aí quase uns 20 projetos super legais de escritórios grandes aí e para a gente olhar juntos. Então, aqui estamos no nosso semestre Orla Poa, das Pontes Novas ao Lami, a Orla e a Cidade. Estamos na etapa conceito. Lembrando que para a semana que vem, a gente passou para vocês a demanda, né, de já terem um batizado ou um apelido, né, como que vai ser o título do trabalho. Normalmente, a gente estimula que vocês busquem uma palavra forte aí, que concisa e que transmita aí alguma mensagem do que se trata o trabalho. Vocês vão apresentar na etapa de conceito já o território definido e vão mostrar qual o aspecto forte da localização da área de intervenção ou das áreas ou trechos escolhidos por vocês e a temática, né? Qual vai ser a atitude projetual de impacto de cada grupo. Na aula passada, o Zé falou a palavra identidade. Então, qual vai ser a identidade de cada um dos diversos trabalhos? O que vocês vão trazer de argumentação dessa proposição, de inovação, de provocação, de ousadia, de tecnologia e de futuro? Lembrem, o futuro que o Flávio mostrou lá nos anos 40, fazendo túnel subterrâneo e ventilação aí para esse túnel, o que nós agora vamos propor. Então, essa lâmina eu estou repetindo um pouquinho da aula passada, mas a gente tem aí, nossa mira está no dia 15 de setembro, onde todos, pessoal, aliás, é bom, vamos reforçar, todos os grupos entregam, até vou anotar aqui para mim, eu tenho que abrir a pasta de entrega no Moodle, dessa vez tem entrega e vai ter avaliação em fichas de avaliação. Diferente da etapa anterior, que a gente não caracterizou a entrega oficial, e também a gente deu o feedback, a gente deu o retorno para vocês durante as apresentações. A partir de agora, todos os próximos seminários vão funcionar dessa forma. No primeiro dia de seminário, todos postam no Moodle, com horário para postar. Primeiro e segundo dias de seminário, apresentações. E aí a gente dá um retorno para vocês em fichas, tudo registrado aí de cada etapa. Então, etapa do conceito, né? Vocês vão ter, claro, uma introdução geral com pinceladas da etapa anterior, entendendo que o semestre todo é uma construção, né? Então, não quer dizer só ir juntando uma etapa na outra, né? Porque precisa fazer as costuras
e muitas vezes a gente elimina algum aspecto e acrescenta outros. Então, para a próxima etapa, vocês já vão ter um apelido, um batizado aí para o trabalho. É a etapa onde se lançam estratégias, apresentam proposições, etapa dos diagramas, das intenções, das referências, já lançamento dos programas pré-dimensionamentos e, quem sabe, até desejos de vocês para esse trabalho interpretados e, ao final, indicar que há um encaminhamento para uma próxima etapa, que aí vai ser o estudo preliminar. Lá na aula número 4, eu pincei essa lâmina, porque eu acho que sempre é bom a gente relembrar as dimensões que nós estamos trabalhando esse semestre na disciplina: dimensão histórica, artística, cultural, social, política, educativa, simbólica. Né? ênfases temáticas, tragam assuntos do meio ambiente, da energia, da água, dos resíduos, do lixo, dos transportes, da educação, de programas sociais. Então, façam aí uma reflexão para trazer esses temas aí, essas ênfases. Quando a gente considera, né, atitudes projetuais, também algo que a gente costuma estimular é que vocês talvez façam também uma reflexão com relação a alguns conceitos que podem ser desenvolvidos. Esse trabalho, Orla Poa, das Pontes Novas ao Lami, vocês vão escolher um trecho, vários trechos, uma determinada temática que vai ser a ênfase principal do trabalho. Tudo isso a gente deixou livre, vocês já mostraram que estão trabalhando nesse sentido. Agora, a gente traz também, né, atitudes projetuais e que vocês podem considerar nesse projeto. Então, é um projeto que, de diversas formas, todos os trabalhos de vocês vão ter momentos onde vocês vão trabalhar com essas terminologias: agregar, vincular, permeável, identidade, conectar, interligar, integrar, contemplar. Então, é um exercício também que a gente traz ainda, reforçando que a etapa do conceito é uma etapa de imagens conceituais, de pensar o significado das palavras e como que a gente traduz isso para uma proposta que, com certeza, envolve a parte urbanística, paisagística e arquitetônica de edificações. Então, assim, é um material aí para depois vocês retomarem, olharem, mas a gente faz esse exercício porque se entende que a etapa de conceito ainda, né, ela é um pouquinho diferente dos outros ateliês de projeto, aonde o edital é implantação, planta baixa, corte, fachada, perspectiva, maquete. O nosso edital, primeiro que não tem edital, vocês sabem disso, né? Cada grupo, a gente traz essa proposta, cada grupo é responsável por fazer o seu edital no sentido de ter um roteiro. Esse roteiro ele é importante, ele nos ajuda a nos organizarmos, ainda mais um trabalho em grupo, ajuda a estruturar o que vem antes, o que está colocado no meio, o que vem depois. Então, vocês vão estruturar, organizar as ideias. E é uma etapa ainda de imagens conceituais, claro que já escolheram território, já estão trazendo propostas de ênfases e temáticas, mas ainda é etapa de trabalhar com o significado das palavras. Então, como o próprio nome diz, é conceito. Tá? Então, aqui a gente traz aquelas palavras que antes foram sugeridas, né? Vocês podem... para trazer reflexão. Vocês podem usar essas palavras, mas no grupo, né? Então, vincular, atar-se por laços, por nós. Aí eu já posso ir adiante, já posso pensar laços, nós, o nó de marinheiro, tem alguma coisa a ver com barco. Então, essa etapa do conceito é isso, é essa conversa muito livre, onde vocês viajam um pouco, assim, né? Saiam fora da caixa. Não teve uma aula que a gente mostrou, acho que foi da aula do Evolo, a gente mostrou algumas imagens que dizia, saiam fora da caixa.
Então, quando quiserem, né, quiserem trabalhar com o conceito de permeabilidade, de conexão, de integração, de contemplação, tudo isso pode estar presente nos projetos aí dos grupos. E o que a gente traz também é algum material do ArcDaily, para vocês depois também consultarem, mas é um material do primeiro semestre desse ano, que está também muito interessante, e fala, né, o que seria um master plan. Aqui na disciplina a gente entende, é um master plan, assim, mas bastante amplo, né, que traga aí para vocês reunirem os conceitos do projeto. Então, o que a gente, né, vai ter já nessa etapa de conceito, ideias, frases, palavras, pensamentos, reflexões? Mas sim, vocês vão ter um documento, vocês vão mostrar questões do uso e da ocupação do solo, vocês vão mostrar análises dos ambientes externo e interno daquele território em estudo, podem até já trazer informações sobre morfologia, tipologia, categoria de uso, estamos falando sim de ocupação do espaço e criar valor por meio da geração de conceitos inovadores. Tá? Então, esse texto aí vale a pena a leitura, a gente deixa aí para vocês, o link está ali em cima. O texto é super ilustrado e traz aí alguns exemplos, né, E é uma etapa, assim, onde vai ter esse item bastante gráfico, né? É uma visão aí, um sobrevoo, uma visão distanciada. E aqui alguns exemplos, né? Então, exemplos na Holanda, exemplos na França. Agora, o que a gente quer chamar a atenção desses exemplos é mostrar como interessa o entorno, a inserção e as conexões, jamais uma visão de foco, assim, no detalhe, né, nesse momento. Esse é o momento de olhar o todo, de olhar o entorno, de mostrar essa porção que está sendo trabalhada e inserida no território de uma maneira mais ampla. Então, lembram que a gente até foi uma crítica que a gente fez na etapa anterior, que muitos de vocês já começavam trazendo os trechos escolhidos. Não, a gente quer o tempo todo que vocês mostrem a orla, e aí chegamos no trecho. E no momento seguinte, volta para mostrar a orla ou esse trecho com as conexões com a cidade. Estão entendendo isso que eu estou falando? Então, aqui, né, aqui vamos para o Vietnã, né, intervenções, cada um desses projetos está detalhado lá no artigo, vale a pena vocês olharem. O objetivo aqui, a gente não vai se estender em cada um dos projetos, mas estimular, provocar para que vocês voltem a esse material. Vários master plan para um centro de pesquisa e engenharia da Ford. Aqui, projeto em Dubai. Acho que é do escritório do Ren Corras. Master Plan educacional projetado pelo OMA, em Dubai. Se eu não me engano, algum grupo trouxe agora essa etapa, assim, inspiração, que são umas ideias mais soltas. Esse material eu já tinha separado antes, mas acho que um grupo trouxe. Se eu não me engano, aqui deve ser China, Xangai, algum lugar assim que tem essas passarelas elevadas. É verdade. Esse apareceu esse semestre. Né, o uso multiplicando, vamos dizer, os planos, né, de superfície, relações, contatos comerciais, criando, né, malhas, conexões, interligações. Então, como é que isso pode ser feito? Já está sendo feito, vamos ver como é que a gente pode trabalhar. Que também, mais um exemplo interessante, é um parque linear aí no meio desses quarteirões.
Aí são ilustrações gerais, assim, mas para mostrando, né, que linhas, os desenhos, eles não são isolados, eles estão inseridos, estão contextualizados. E qual é a geometria que está sendo adotada? São linhas curvas, linhas segmentos de retas. Esse tipo de croquis pode já começar a aparecer como investigação das seções das ruas, das alturas, das diversas faixas de pedestre, de bike, de carro, faixas verdes. E um artigo que fica também aqui o link para vocês, sobre foi uma análise feita a partir dos diagramas que vocês estão acostumados já quando pesquisam as obras do escritório do Big. Eles são muito ilustrados, eles fazem pequenos diagramas animados, mostrando como é que surgiu a ideia, como é que ela foi se transformando. Então, nesse site, comoprojetar.com.br, eles falam, né, dão algumas orientações de como seria projetar um master plan de acordo com a metodologia do Jark Ingalls. Então, eles falam, né, como projetar usando essa metodologia e mostram exemplos projetando em centros urbanos consolidados. Aqui é para vocês lerem depois. Ah, mas então, eu queria dizer para vocês que aparece, como não poderia deixar de ser, foi falado também já numa aula nossa, alguém dos grupos aí de vocês trouxe, a Jane Jacobs, também que vocês estudam, a gente sabe, nas disciplinas de urbano. Depois aqui tem um parágrafo que fala, o Master Plan, entendido como urbanismo, fala sobre relações sociais, integração com o entorno, comportamento dos usuários, pessoas. A etapa do conceito é uma etapa onde vocês trazem os usuários, quem são essas pessoas, os diferentes horários, manhã, tarde, noite, diferentes dias, de segunda a sexta, final de semana, como é que é a vida nesses lugares, qual é o comportamento dos usuários nesses lugares. E aí, esse exemplo que eles trazem, olha que interessante, para falar de master plan, eles falam de design thinking, né? Uma análise precisa, sintética de problemas existentes, aplicação de soluções efetivas e eficazes, utilizando habilidades de conhecimento técnico, mais criatividade, mais experimentação, multidisciplinaridade e soluções inovadoras. Então, é a etapa do conceito, vocês vão ter listagens, tabelas, organogramas. Já vai aparecer certamente mapas, o aerofotogramétrico, delimitações, vocês vão intervir em cima desses mapas, delimitações, não esquecer da topografia. Então, é um material repleto de linhas, linha cheia, linha tracejada, linha colorida. O que acaba sempre acontecendo, que é muito legal nas orientações, é que quando vocês trazem o material, os professores e vocês começam, a gente já teve situações onde o grupo começa a explicar o projeto usando linhas do Annotate. Então, antecipem isso, façam essas linhas coloridas do Annotate, já tragam as estratégias graficamente demonstradas. E aí aqui, recomendo, para quem não conhece esse projeto, é um terreno super complexo, com um desnível absurdo, gigantesco. Então, ó, são, se não me engano, 44 metros de desnível de uma ponta a outra nesse terreno. Tem lugares de declividade com até 14%. Então, como é que eles resolvem a questão de acessibilidade? Não é nosso caso, a gente está aí numa parte mais plana, tem um grupo que está trazendo um pouco ali Pedra Redonda e Vila Assunção, que a gente até meio que brincou, mas é uma possibilidade, né?
de trabalhar alguma coisa até de teleférico, teria que ver essa viabilidade, mas a gente falou. Então, aqui mostrando, né, estudando, aqui está a equipe está se apropriando das informações, está querendo ver, bom, o que significa 14%, o que significa 5%, e aí resgatam, né, a Jane Jacobs, as ruas são os principais elementos que definem o caráter de uma cidade. Uma boa rua deve ter espaços públicos e privados bem delimitados, facilitando o entendimento de seus respectivos usos pelos pedestres. Então, desta forma, deve contar com edifícios que se abram para a rua, evitar as fachadas cegas, evitar muros. A importância da escala humana, tudo isso aumenta a sensação da segurança. Então, as ruas devem atrair as pessoas, sejam transeuntes, turistas ou apenas os moradores. E essa atração se deve dar 24 horas por dia, o famoso 24/7, que a gente estava falando, né? Então, resumindo, né? As ruas definem o caráter da cidade. Uma boa rua tem espaços públicos e privados. Deve conter edifícios que se abram para ela, os usos, as fachadas ativas, atrair as pessoas e ter atração 24 horas por dia. Mais diagramas, né? Aqui tem a ver com a estratégia e em função da declividade, então não é um traçado xadrez, é um traçado todo diagonal. Aqui, nesse exemplo, já começa a falar sobre a definição de um partido, mas eu arriscaria dizer que ainda é a etapa de conceito, ela já traz análise de diagramas, mas ela ainda não é o projeto em si, né? Pensem o seguinte, para essa etapa, trazer um conceito forte e pertinente. O conceito ajuda a manter o foco. As restrições que vocês mesmos vão identificar ajudam a tomar decisões. Então, tragam uma proposta clara, simples, que já venha com algo de organização, mas rica e complexa em termos de experiência para os futuros usuários. Então, vejam, ó, só a partir desse texto, vamos ver 1, 2, 3, 4 diagramas. 5, 6. Aí aqui é como se juntasse já, né? Todos os diagramas, e aí já começa a mostrar o resultado de uma proposta. Então, aqui já aparecem traçados, espaços públicos e privados, o desenho das ruas, o desenho dos edifícios, proposição de paisagismo e elementos de design. Então, esse é um projeto que abrange aí todas as escalas, assim como o nosso exercício. As tipologias, né, dos edifícios que estão propondo. Vejam que não tem detalhamento algum, não tem planta baixa, mas já insinua aí as tipologias e os usos, né? O que é comercial, o que é residencial, habitação, convívio social, pátios, e até chegar numa de tipologia aí mais verticalizada, também faz parte dessa proposta. Tá? Então, reforçando, nessa apresentação, vocês vão, a questão ainda do conceito, das ideias, mas já vem um material em cima do aéreo, em cima de plantas, com traçados, com manchas, com zoneamentos. Esse artigo aí do site Como Projetar, que fez esse detalhamento do projeto do BIG, então eles colocam esses 7 itens que eles detalharam aí, que eu passei rapidamente. Então, primeiro eles falam a importância de fazer uma síntese do programa, né? No segundo item, uma síntese do espaço. Terceiro item, ter referências.
Quarto item, a definição de um conceito forte permite a definição de um partido. Partido bem definido, avançamos para o desenvolvimento de uma proposta que se encaminha para uma proposta final. Então, é um passo a passo, e isso aí vocês já estão acostumados. A gente só está reforçando. E imagino que todos vocês já tenham acessado, né, o site aí do escritório, do BIG. É muito interessante essa maneira como a gente pode fazer pesquisa no site deles, a partir de programas. Então, super recomendo. Acho que eles têm aí eles têm muitos projetos numa escala, né, e numa abrangência que nos ajudam bastante aqui nos exercícios da disciplina. Ali até eu sinalizei, né, na questão de programa, esse retângulo vertical são projetos de urbano, mas ao lado tem projetos de espaços públicos, ao lado culturais, por aí vai, tá? Mas tem muito material bom aí, e é uma delícia navegar pelo site deles. E esse projeto, então, que foi detalhado, é um dos que aparece aqui na aba, né, dos projetos de urbano. Então, é um quarteirão inteiramente novo, inserido numa região super consolidada. Muito bem. É que aqui ia ser o café, já fizemos o café. E já estamos encerrando. Deixa eu ver que horas são. Vamos terminar bem no horário, depois a gente ainda fica à disposição aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu achei, Cris, aquela fala. foto. Eu achei aquela foto que eu queria mostrar, mas depois, quando tu terminar aí, a gente mostra. Ótimo. Tá. Não, então eu vou mostrar essas 3 últimas lâminas e aí a gente coloca a tua foto. Tá. Essas 3 últimas lâminas são também, né, comentando aqui para vocês. É um trabalho em grupo, esse da disciplina, é um trabalho de organizar as ideias, são muitas ideias, então, mesmo que vocês já façam isso intuitivamente, olha que legal a gente conseguir fazer isso conscientemente. Então, primeiro, né, que o grupo faça todo um material de análise do todo. São 72 quilômetros das Pontes Novas ao Lami, mesmo que vocês peguem um pedacinho. Então, coletem material, façam essa análise. Aí eles dão aqui, isso aqui não é especificamente para a arquitetura, né? Isso aqui eu acho que é importante para a gente se organizar. Então, o texto diz assim, não importa o que você faz da vida, se é estudante ou diretor de uma grande organização, se é técnico de futebol ou analista de mídias sociais, você tem que lidar com ideias o tempo todo e nem sempre é fácil organizá-las. Então, é nesse sentido que a gente finaliza aí essa fala, para que cada um organize suas ideias e quando o grupo se reúne, né, que possa aí crescer, né, crescer na resposta, no resultado. Então, a gente sabe que muitas vezes para alguns vai dar certo usar os post-its, criar uma sequência. Esse item 4, pense numa metáfora. Essa etapa de conceito, ela funciona muito bem se a gente conseguir, né, dar essa viajada e buscar aí alguma metáfora para ser trabalhada depois. Aproveitem a oportunidade de ser um trabalho em grupo, compartilhem todas as ideias. Esse trabalho o tempo todo ilustrado com croquis. E aqui eles fazem aí um detalhamento de cada um desses itens, que eu acho que sempre é bom a gente relembrar, né? Então, analisar o todo, visualizar o cenário no qual o conteúdo se encontra, separar as ideias em pastas, em post-its, o que seja, no computador. Então, que quando a gente precisar da informação, a gente saiba onde procurar, localize essa informação. Criar uma sequência lógica, né? Uma espécie de roteiro para as suas ideias. Então, a gente insiste, essa disciplina não tem edital. Não tem edital, mas o edital ele é importante, mas também não adianta a gente querer dar um edital, porque a característica do trabalho que cada grupo está desenvolvendo, a gente deu muita liberdade para vocês.
Então, esse edital, ele tem que ser, é um roteiro, não deixa de ser um roteiro, e ele vai ser particular para cada grupo. Tá? Até na sexta, eu queria solicitar que vocês alinhavem, cada grupo ali, lança o seu edital para apresentar para os professores na sexta. Depois da aula de topografia operativa, a gente pode encerrar a aula de sexta com vocês apresentando esses editais. Pensar numa metáfora. Metáfora, uma forma de deixar o raciocínio mais lúdico, favorece a compreensão, favorece a memorização. É uma forma poderosa para comunicar, organizar ideias. Ilustrar diagramas, desenhos, manchas, cores, pequenos textos. E sempre compartilhar as ideias. É isso que a gente faz aqui, né? O ateliê da Faculdade de Arquitetura é isso, é compartilhar, é falar em voz alta. E outra coisa, muitas pessoas têm ideias semelhantes às suas. E mesmo quando diferentes, podem ser complementares. Então, compartilhe, né? E com isso, a gente sempre vai ter a oportunidade de aprimorar as ideias. Ok, da minha parte, era isso para hoje. Parei de compartilhar. Falando em compartilhar, parei de compartilhar. Vamos ver a foto aí que ainda o Flávio ainda trouxe para nós. Deixa eu compartilhar aqui. Já inseri no PowerPoint, assim já fica... Olha que interessante. Sim, fica feito. Lembra que eu falei O que é isso? Eu tô perdida. Aquele Mercado Livre está aqui, aqui seria o mercado público. Né? Aquele abrigo se foi o mercado aqui. Público. A prefeitura velha, né? A prefeitura nova, esse aqui é o IPASE. O mercado começa aqui assim, né? Ele vem daqui, aí ele vem mais ou menos até aqui, eu acho. Opa! Não, era uma loucura, né? Assim, esse edifício aqui seria construído na Praça Parobé, ali do lado, né? Onde tem aquela estação de ônibus. Interessante a gente ver, né, as coisas que foram pensadas e não foram feitas, né? Algumas eram muito boas, outras... né, da época. Era outra visão de cidade, né? Assim, era de substituição da cidade, né? Aqui teria uma plataforma de estacionamento, ó, já saía direto do elevado aqui, ó. Não sei bem como é que ia funcionar isso, mas... muito interessante. Doido. E tudo feito em maquete, não tinha aí os recursos digitais, era maquete física. Não tinha render. Não tinha render. Legal. E aí, pessoal? Então, estamos encerrando por hoje. Quarta-feira, pós-feriadão, não é nem pós-feriado, pós-feriadão. Tu sabe que eu não sabia que era feriadão? Eu orientei meus alunos na segunda-feira, os que apareceram, né? Mas foi bom, foi bom. Segunda-feira só oriento o TCC, então não... eu esse semestre, como eu não tenho aula segunda, não chega a fazer diferença. Segunda eu trabalhei normal no escritório. Mas ontem foi o dia total da preguiça. Nossa! Só fiquei assistindo Netflix. Eu só saí de casa para um amigo me chamou aqui do lado, assim, para tomar um vinho, porque senão eu passei o dia de molho. Ai, mas eu bem capaz. O máximo que eu fiz foi descer na portaria para pegar os congelados da semana, que chegaram por teleentrega. Estava horrível, né? Aquela chuva, horrível. Ai, coisa bem boa ficar em casa. Muito bem. Tá, pessoal? Então esperamos vocês na sexta para mais um aporte aí, falar sobre topografia operativa. Quarta já tem entrega, seminário. E na sexta tragam os lançamentos de editais dos grupos para a gente olhar.
Tá bom? Combinado, Tá bom. profs. Tá Então, bem. liberado. Certo, profs. Uma boa noite. Tchau. Até mais. Boa noite. Beijo, até. Boa noite. Tchau. É...